Irmãs, nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 10º até o verso 14 para a nossa meditação. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Do verso 10º até o 14, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Lucas, capítulo 2, do verso 10º até o 14. Palavra do Senhor que nos diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Até aí, para nossa meditação, feche os seus olhos, curva sua fronte, faça a oração de sempre. Senhor, fala comigo para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por esta manhã de encontro, esta manhã de culto, esta manhã fantástica, Pai, que nós estamos aqui juntos com os nossos irmãos, com a Tua família da fé, e buscando ouvir a Tua voz agora também através da Tua palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco, estabeleça, ó Pai, a comunicação completa, plena contigo, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor e o Teu Espírito Santo tragam clareza ao nosso coração, à nossa mente, deixe os nossos ouvidos atentos à Tua palavra e permita que em nome do Senhor Jesus, nós aqui, ó Pai, possamos meditar na palavra de vida eterna, meditar, ó Pai, na palavra que mudou as nossas vidas, Senhor Deus, que seja de grande inspiração para a vivência dos nossos dias. Fala ao teu rebanho amado através do teu servo, pecador e indigno, mas fala conforme o teu querer e alcança o teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, quem esteve conosco no último domingo, então, sabe que nós iniciamos uma série de sermões sobre o reino, né? Nós estamos falando sobre o rei que virá. Então, esse é o tema dessa série de sermões. Nós meditamos um pouco na semana passada a respeito deste rei e hoje nós vamos continuar. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a chegada do rei. No próximo domingo nós vamos falar sobre a mensagem do rei. Nós vamos falar sobre a missão do rei no outro domingo. E aí, no domingo antecedente ao Natal, nós falaremos sobre o reino do rei, encerrando então essa série de sermões. E hoje, então, nós meditaremos nesta belíssima passagem, que é a passagem dos anjos que trouxeram as boas novas de alegria àqueles pastores. Presta atenção. Irmãos, nós tivemos algumas ocasiões aqui em que algumas pessoas foram muito aguardadas nesse país. Eu não vou mencionar aqui figuras de políticos, então eu gostaria de lembrar da imagem de um jogador de futebol. No dia 31 de janeiro desse ano, Neymar Júnior voltou da Europa aqui para o Brasil, se apresentou na Vila Belmiro, lá ao Santos Futebol Clube, e a forma como ele foi recebido foi uma grande festa. Quem se lembra ali desse dia? Ali na Vila Belmiro estavam reunidos ali santistas, corintianos, são paulinos e palmeirenses. Se os irmãos me permitem, meus pêsames. Eu não foi dessa vez. Mas eu queria que vocês lembrassem aí que vários fãs de futebol, então, se reuniram naquela ocasião, e longe de discutir aqui questão de mérito do atleta, eu estou lembrando desse evento porque parece o mais próximo que o Brasil chegou nesses últimos tempos da pompa de receber uma realeza, de receber um rei, porque quem se lembra ali
né? Foi colocado o trono do rei Pelé ali no centro do gramado e o Neymar foi apresentado como um príncipe, Então, eu estou mencionando isso porque parece que esse é o tipo de pompa que se espera de um rei. Espera-se que as pessoas estejam nas ruas, lotando as ruas, que milhares de pessoas estejam ali aguardando o momento em que o rei vai aparecer, em que a realeza vai aparecer, que ela vai se pronunciar, que vai falar alguma coisa. Agora eu quero lembrar você, no entanto, que o maior rei que já pisou na terra não teve uma recepção como essa. O maior rei que já passou aqui neste mundo, na verdade, foi notado por pouquíssimas pessoas que sabiam ali da sua chegada, e algumas dessas pessoas eram os pastores que estavam guardando seus rebanhos naquela noite. A boa notícia da chegada do rei prometido é a maior fonte de alegria para todas as pessoas, mas ele não foi percebido por todos. E se você estiver aí anotando um pouco daquilo que nós estamos meditando, a nossa passagem aqui que nós lemos, ela pode ser dividida em 3 partes. Primeiro, houve a notícia da alegria. Em segundo lugar, nós temos a abrangência, o alcance dessa alegria. E por último, nós vemos a reação a essa alegria, a esse anúncio. Irmãos e irmãs, hoje em dia, o anúncio de nascimento de crianças aparece ali nas redes sociais, basicamente, principalmente. Geralmente são fotos dos pais ali ainda no hospital, junto com a criança que acabou de nascer, e aí todo mundo fica sabendo lá, quem abriu o anúncio vai até o cônjuge, conta a boa notícia, manda uma mensagem de felicitação ali aos pais, e depois de um tempo, o que vai acontecer com essa mensagem? Ela vai ser apagada. A foto talvez seja apagada também. Ou se você não faz questão disso, você deixa lá no seu celular, mas nunca mais você volta para olhar aquela foto, nunca mais você volta para olhar aquela mensagem. Lucas, aqui no capítulo 2, verso 10 ao 14 que nós lemos, descreve o anúncio do nascimento de Jesus. Só que o anúncio do nascimento dele foi um pouco diferente. Não teve rede social envolvida, não teve grande alcance envolvido. Em vez disso, anjos anunciaram o seu nascimento e foi glorioso para o universo, mas não foi glorioso para a terra naquele instante. Eu quero que você medite sobre isso. Jesus não era um bebê comum, ele era o rei. A sua chegada foi tão significativa, tão monumental, tão transformadora para o mundo, que teve que ser realizada por criaturas que não eram deste mundo, que eram os anjos de Deus. Agora, para o mundo, não houve alarde. Vamos meditar um pouco sobre a notícia dessa alegria? Inicialmente, um anjo apenas anunciou o nascimento de Jesus. E o que nós vamos meditar aqui hoje, irmãos, não é nada novo, mas reafirmação daquilo que nós cremos. Um anjo anunciou o nascimento de Jesus. É como se ele ficasse animado ali para distribuir alguma coisa, distribuir ingressos para um show de alguém que está sendo esperado, para um parque temático, para algum lugar, enfim, que as pessoas estão aguardando muito, porque você sabe que isso vai fazer alguém feliz. A notícia do anjo que o ungido Messias, o rei dos judeus, finalmente havia chegado, traria alegria a todo o povo. E foi exatamente isso que o anjo disse: não tenham medo, estou aqui para trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. O anjo ali que falou primeiro, que se dirigiu aos pastores, trazia as boas novas de grande alegria. Ele tinha uma mensagem tão maravilhosa que alegraria as pessoas. Essa mensagem é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O mundo todo estava gemendo, como disse o apóstolo Paulo, na expectativa de um rei messiânico, de um rei prometido, que libertaria aquele povo do estado da corrupção, do sofrimento causado pelo pecado, e esse rei messiânico prometido seria um descendente direto do rei Davi. E de fato esse rei messiânico nasceria exatamente na mesma cidade de Davi, a cidade de Belém. E Jesus, esse grande rei da promessa, seria o rei perfeito que o mundo estava esperando desde o princípio. Se você se lembra bem, Deus prometeu a Adão e a Eva esse rei ainda. Lá em Gênesis, no capítulo 3, o verso 15, ele prometeu um libertador. E o próprio rei Davi
compreendeu que Deus um dia enviaria um rei perfeito para salvar o seu povo. Você sabia disso? Abra sua Bíblia aí no Salmo 110, o verso 1, para você acompanhar comigo. Depois nós vamos voltar no texto. Salmo 110, o versículo 1. Salmo 110, o versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Irmãos e irmãs, a linguagem fica um tanto difícil aqui na nossa tradução em língua portuguesa, mas Davi estava dizendo que o Senhor Javé, o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele de nome santíssimo, o Deus da aliança de Israel, disse ao seu Senhor, o Senhor de Davi, o ungido, o Messias, o Salvador de Davi, aquele que estava sobre Davi. Fique aqui comigo no céu até o tempo determinado de ir conquistar os seus inimigos. Então, em outras palavras, Davi compreendeu que um dia Deus enviaria dos céus o Messias, o Cristo, para salvar o seu povo. Você sabe disso, não sabe? Você sabe que quando nós chamamos Jesus de Cristo, Cristo não é o sobrenome dele, Cristo é um título que significa literalmente o ungido. E este era o Senhor de Davi. Claro, Jesus é um ungido que conquistaria todo o mundo. É exatamente isso que o anjo está querendo dizer aos pastores quando afirmou que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo está se referindo ao Salmo 110. Ele está essencialmente dizendo: escutem, pastores, a figura messiânica de quem o rei Davi falou lá atrás chegou agora, acabou de nascer. É ou não é o maior anúncio de todos os tempos, irmãos? Mas uma das tragédias da nossa cultura é que o Natal foi completamente dominado pelo consumismo. Boa parte até dos cristãos não pensa nas celebrações com o cunho espiritual, mas sim com o cunho material. Pensa nos presentes, pensa nas festas, pensa na muita comida, nos encontros. E tristemente, nós vamos caminhando dessa forma. Inúmeras pessoas não entendem que a época natalina celebra o nascimento de Jesus Cristo. E sendo bastante clichê, irmãos, Jesus é a razão do Natal. A gente não pode esquecer disso e não pode esquecer de proclamar isso, em momento algum. Mas o que talvez seja mais triste é o número de pessoas que se dizem cristãs e que poderiam dizer que o Natal é sobre o nascimento de Jesus, mas não sabem dizer por que isso é importante. Não sabem dizer nada sobre a grandeza desse rei, não sabem dizer nada a respeito do porquê elas deveriam estar felizes, não seriam capazes de dizer a você por que você deveria se importar. Elas sabem que deveria ser um momento de alegria, de felicidade, mas provavelmente não saberiam dizer o porquê é um momento de alegria e de felicidade. Irmãos, Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele é um rei diferente, é um rei que veio para nos salvar dos nossos pecados. Todo esse conceito está contido naquela pequena palavra utilizada pelo anjo aqui no versículo 11. É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. Nasceu o Salvador. Se nós considerarmos que nós precisamos ser salvos de uma vez por todas da morte eterna, então nós reagiríamos com muito mais alegria ao anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Jesus é Salvador porque ele salva o seu povo dos seus pecados. E um dos maiores desafios do ministério cristão, em geral, é convencer as pessoas de que elas são pecadoras, que elas precisam de salvação. Afinal de contas, irmãos, quem é que gosta aqui de se reconhecer como um pecador? Quem aqui gosta de se reconhecer como necessitado de Deus? A maioria de nós prefere pensar que nós somos pessoas boas, que ocasionalmente nós cometemos erros.
Todos nós queremos acreditar que as pessoas nascem boas, mas que devido às experiências e desafios da vida, elas fazem coisas ruins. E assim, o conceito de inferno parece uma coisa injusta, cruel, excessiva. Por que Deus mandaria pessoas boas ao inferno? Porque este rei mandaria pessoas boas ao inferno. Mas como costumava dizer ali o falecido Sproul, não existem pessoas boas. Jesus disse a mesma coisa ao jovem rico. Lembre-se, o que o jovem rico perguntou a Jesus? Aquele rei que estava andando sem reconhecimento de ninguém naquela ocasião. Bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E então Jesus disse, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Olha as palavras de Jesus, para você não se considerar bom nunca mais. Para que eu não me considere bom nunca mais na minha vida. Porque Jesus disse, por que você me chama de bom? Somente quem é bom é Deus. Irmãos, em um dos meus trabalhos sobre pastoral carcerária, nosso presbitério, nesse final de ano, vai receber o reverendo Leontino, né, que estará pastoreando, com a graça de Deus, estará pastoreando a IPI do Cambuci no próximo ano. E o pastor Leontino foi um dos meus pastores, um dos meus professores no seminário, a respeito de projetos de missões. E eu lembro que eu desenvolvi ali junto a ele um trabalho de pastoral carcerária. Enquanto eu estava ali atrás de todas as pesquisas, indo, fazendo as visitas, enfim, para pastoral carcerária, eu vi que existe uma hierarquia moral entre os prisioneiros. Mesmo aqueles que cometeram crimes hediondos querem se convencer de que eles não são tão maus, que eles tinham um motivo externo para poder cometer os seus crimes. E geralmente eles conseguiam se convencer disso, da mesma forma como nós conseguimos nos convencer de que nós não somos assim tão maus. A gente precisa se comparar com outras pessoas, e aí a gente sempre vai achar alguma pessoa que é pior do que nós. Só que não é essa a verdade que a palavra de Deus nos mostra. Você e eu devemos nos comparar com o padrão perfeito de Deus, que é o único que é bom. E quando nós nos comparamos a isso, de repente tudo se iguala. Ninguém é bom, ninguém é absolutamente bom. A Bíblia não ensina que as pessoas são essencialmente boas. A Bíblia ensina que todas as pessoas são pecadoras, que o pecado nos separa de Deus, que a única coisa que nós merecemos é a condenação eterna. A sua única esperança, a minha única esperança de salvação é que Deus faça algo para nos salvar. E por sua grande e mensurável graça, ele fez algo. Ele enviou o Rei Jesus para tomar o nosso lugar, receber o castigo pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Charles Spurgeon disse certa vez que não há pecado tão grande que o sangue de Cristo não possa lavar. E nós precisamos entender por que você e por que eu precisamos de Jesus. Precisamos entender que Ele está nos salvando. Precisamos entender que ele nos faz compreender por que é uma notícia tão boa que ele chegou e que ele veio nos salvar. Porque é uma notícia de grande alegria para todo o povo. Uma compreensão correta do pecado nos ajuda a enxergar a beleza e a graça do Evangelho. Irmãos, eu já disse isso aqui uma vez, hein? Se você não toma noção da gravidade do seu pecado, você nunca vai celebrar um Salvador. Você nunca vai conseguir entender a necessidade de um Salvador se você não acreditar o quão hediondo é o seu pecado. O nascimento de Jesus foi uma boa notícia de grande alegria, porque trouxe ali o primeiro passo de Deus para a consumação do plano de salvação. É por isso que é uma mensagem de grande alegria. A chegada desse rei traz grande alegria, porque ele veio salvar o povo do pecado. O segundo ponto que eu quero lembrar aqui com os irmãos, meditar com os irmãos, é a amplitude dessa alegria, a grandeza dessa alegria. Então, tem um pintor ali do século XVII, o Rembrandt, ele fez uma pintura, eu ia fazer isso, eu ia trazer e acabei esquecendo. Ele fez uma pintura fascinante que retrata a passagem que nós lemos aqui, dos anjos anunciando aos pastores.
Então, eu vou pedir aí para algum dos irmãos procurar, e aí pode mandar no nosso grupo lá do WhatsApp, lá no Conectados, tá certo? A pintura dos anjos, então anunciando aos pastores pintura de Rembrandt no século XVII. Nela o anjo surge na escuridão da noite, em todo o seu esplendor glorioso, em meio a uma cena caótica ali, os pastores correndo para todos os lados, o gado, as ovelhas ali se dispersando de forma desordenada, e Rembrandt é conhecido aqui pelo seu realismo. Você tem que imaginar que a cena deveria ser realmente mais ou menos assim. Então era um caos e um anjo surgiu no meio desse caos, o que naturalmente explica a primeira coisa que saiu da boca daquele anjo. O que ele disse para os pastores? Não temam, não tenham medo. Eles ficaram alvoroçados, né? E isso levanta uma questão, porque os anjos apareceram a eles. Então, perceba aí, se fosse você no lugar desses pastores, você está lá no meio da escuridão, na noite, está guardando os rebanhos, de repente aparece um anjo, é um ser sobrenatural, é um brilho diferente, é algo diferente. Como você reagiria a isso? Deve ter sido um momento mais chocante da vida desses pastores. Sem dúvida, Rembrandt era um gênio artístico, porque ele captou muito bem esse elemento da nossa passagem. Contrasta ali a beleza dos anjos com a figura dos pastores. Depois você vai poder olhar lá no quadro, você vai ver lá que os pastores, eles são retratados de uma forma bem diferente dos anjos. Eles parecem, sei lá, irmãos, eles parecem duendes. A fisionomia deles é bem diferente, beira o grotesco. Para marcar bem essa diferença, para você entender que Deus estava quebrando expectativas, porque a chegada de um rei deveria ser anunciada talvez para alguém importante, para a nobreza, para um rei, para os sábios, para os sacerdotes do templo, mas não. Deus começou a espalhar essa notícia por meio dos pastores, aqueles homens feios que tinham que lidar com animais desagradáveis. Seria de se esperar que os anjos fossem aparecer para pessoas mais nobres. Seria de se esperar que os anjos aparecessem a pessoas mais importantes, mais influentes, mais poderosas, não para gente insignificante, não para gente sem poder como pastores de ovelhas. Afinal, eles eram os mais humildes da hierarquia social naquela época. Ninguém se importava com os pastores, irmãos. E é exatamente esse o ponto. Eles eram pessoas insignificantes e esquecíveis. E ainda assim, na infinita sabedoria de Deus, ele escolheu primeiro falar aos pastores do nascimento desse rei. Não foi exatamente isso que o anjo disse aos pastores, né? Olha lá o verso 10º de novo do texto que nós lemos. Não tenham medo, pois eu lhes trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. A boa notícia da salvação por meio de Jesus é uma boa notícia para todos. Há aqui o fato, uma alusão em que o Senhor vai derrubar o muro da inimizade, vai eliminar a distinção entre judeus e gentios. Mas o ponto mais amplo que o Senhor está enfatizando aqui, ao enviar os anjos primeiro aos pastores, era ajudá-los a compreender que o nascimento de Jesus, o rei messiânico, o reino messiânico do Senhor, era uma boa notícia para pessoas como eles também. Não há elitismo no reino de Deus. É um contraste, irmãos, com o que estava se desenvolvendo no judaísmo daquela época. Naquela época existiam fariseus, saduceus, eram classes religiosas que se achavam muito melhores do que qualquer outra pessoa. Eles se consideravam uma elite religiosa. Assim, quando Deus enviou esses anjos aos pastores, Deus está dizendo que o rei prometido era também para pessoas como aqueles pastores. Jesus não veio à terra somente expiar os pecados dos ricos, dos poderosos, de gente nobre. Ele veio para expiar os pecados dos pobres, dos impotentes, dos insignificantes também. O evangelho de Jesus Cristo não se importa com a origem do seu nascimento, com o local do seu nascimento. No reino de Deus não há distinção nem prioridade. O Evangelho de Jesus Cristo é um convite aberto a todas as pessoas para provarem e verem que o Senhor é bom. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Eu mencionei isso na nossa oração de perdão de pecados. E Deus estava ilustrando isso naquele fato ao aparecer primeiro aos pastores. O nascimento de Jesus foi uma boa notícia para pessoas como eles, e é verdadeiramente uma notícia de boas novas a partir deles para todo o povo, sem distinção. Não importa quem sejam seus pais, não importa o que você tenha feito, o evangelho é uma boa notícia para você, o que contrasta fortemente com o mundo em que nós vivemos, irmãos. A nossa cultura não busca encontrar pontos em comum com as pessoas. A nossa cultura tem nos dividido com base na nossa etnia, na condição socioeconômica, na orientação sexual, nas origens. O mundo está separando as pessoas em pequenos grupos identitários. E o que o reino de Deus quer fazer é unir. É diferente. Paulo nos lembra, lá em Gálatas, no capítulo 3, que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus, o seu rei. O anúncio da chegada desse rei é algo grandioso, segundo a palavra de Deus. Existem apenas dois grupos de pessoas: aqueles que confiam em Jesus para sua salvação e aqueles que não confiam. Essa boa notícia de grande alegria não é complicada, irmãos. Na verdade, os pastores receberam um sinal diretamente ligado a essa maravilhosa promessa de perdão de pecados, e era simples. Um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. A boa notícia de grande alegria é uma pessoa com um rosto e com um nome, é Jesus. E o último ponto que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é a resposta a essa alegria. É a reação a essa alegria. Irmãos, só há uma resposta a essa alegria. Acompanha comigo aí no verso 13 e o verso 14 do texto que nós lemos. De repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Do nada, irmãos, uma miríade de anjos, olha lá, um termo militar, né? Uma miríade de anjos, o exército celestial apareceu e começou a louvar a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Um coro angelical, eles estavam cantando ao Senhor. Em nosso texto aqui, Lucas diz que os anjos estavam dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Ele estava dizendo glória a Deus, o que é de verdade, ao Deus que é o maior de tudo, de todas as coisas que existem. Olha só que coisa, irmãos, a forma como eles expressam esse louvor é um caráter poético, é algo que sugere uma canção. É música o que eles fizeram para o Senhor Jesus na noite do seu nascimento. E há muitos hinos e canções de Natal que mencionam algo sobre esses anjos cantando. Hinos que fazem referência a Lucas, no capítulo 2. Tem um cântico do coral que eu não esqueço. Eu ouvi e cantei algumas vezes durante o tempo em que eu estive participando do coral. Um anjo celestial desceu, um anjo celestial desceu, anunciando o Redentor, anunciando o Redentor, novas de alegria, alegria e paz. Um anjo celestial desceu, anunciando o Redentor, eis nasceu um Salvador, eis nasceu um Salvador, alegrai-vos, alegrai-vos, eis nasceu um Salvador, Cristo Salvador, Cristo Salvador. Irmãos, se nós não estivermos alegres para anunciar esse nascimento, então as pessoas vão chegar aí nos nossos cultos de Natal, nos nossos trabalhos, na cantata de Natal, essas pessoas vão chegar e elas vão perceber que a gente não dá a menor importância para esse rei, se nós não cantamos com alegria. Se nós não anunciamos isso realmente como novas de grande alegria e paz. Recentemente eu tive uma conversa em que
eu lembrei que toda música é uma comunicação e cada canção tem uma mensagem. E sem dúvida, o coro angelical estava transmitindo uma mensagem para aqueles pastores naquela noite escura, né? Glória a Deus nas maiores alturas, ou seja, glória a Deus em grau máximo. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus, porque na terra vai haver paz entre as pessoas, entre os homens a quem Ele quer bem, porque a graça de Deus está se manifestando em Cristo Jesus. Se você olhar lá no Evangelho de João, no capítulo 1, você vai encontrar lá o prólogo de João a respeito de Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A glória de Deus desceu à terra em Jesus Cristo para salvar o povo dos seus pecados. E é muito interessante, irmãos, pensar nessa alegria que vai trazer paz. A paz que os anjos estão se referindo aqui é uma paz reconciliadora. É uma paz que vai restabelecer a harmonia celestial, a harmonia relacional com Deus. É exatamente isso que Jesus realizou na cruz do Calvário. Você não percebe o que ele fez ali na cruz do Calvário? Foi para nos reconciliar com Deus, nos levar de volta a Deus. Ele tomou sobre si a punição que nós merecíamos e restabeleceu uma correspondência pacífica entre nós e Deus. Se você e eu temos paz com Deus, então nós precisamos reconhecer que Jesus levou sobre si os nossos pecados, tomou eles e pagou por eles lá na cruz do Calvário. Eu aposto que você conhece alguém que não se considera crente, mas é uma pessoa incrivelmente gentil. Uma pessoa que daria sua própria camisa se você pedisse. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas assim. E todos nós somos gratos por conhecermos amigos dessa forma. Mas, irmãos, eu preciso dizer aqui para você que eu tenho algumas teorias sobre isso. A primeira é que Deus reflete a sua glória na sua criação. E se há bondade sincera e verdadeira neste mundo, ela é inspirada por Deus na sua criação. Não se esqueça que Deus usou até ímpios para abençoar o povo de Deus. Agora, entre outras coisas, algumas pessoas se consideram boas e agem de forma bondosa, mas essa bondade é uma forma delas se protegerem. Talvez sejam pessoas naturalmente boas, mas eu costumo especular que há pessoas que são motivadas a serem gentis, caso cheguem lá no fim da vida e elas percebam que elas estavam erradas. E aí elas vão poder chegar para Deus e dizer assim: olha, mas o Senhor se lembra da minha bondade? Olha como eu fui bonzinho lá na terra. E a palavra de Deus tem algo a dizer sobre isso. Jesus olha para estes e fala: afastem-se de mim, nunca te conheci. O objetivo principal do Cântico de Louvor dos Anjos, irmãos, é mostrar aos pastores que todos nós precisamos da paz com Deus. Você e eu não podemos estabelecer paz com Deus por conta própria. Não temos bondade para isso. Nós precisamos de alguém que faça isso por nós. E essa pessoa é Jesus. Deus, no seu amor, na sua graça abundante, estabeleceu paz para você e para mim por meio de Jesus. E você e eu não podemos fazer isso por nós mesmos. Ele fez por nós. É por essa razão que nós cantamos louvores a Deus. Jesus Cristo encarnado para redimir o seu povo dos pecados é o sinal da graça e do amor de Deus. Existe um estereótipo no cristianismo cultural de que os cristãos precisam estar sempre felizes. E por acreditarem nisso, cultivam a felicidade artificial, forçada, um sorriso permanente no rosto, independentemente das circunstâncias, muitas vezes. Irmãos, eu não estou incentivando que você seja feliz dessa forma. Não é felicidade de fachada. A felicidade tem pouco a ver com um sorriso que você carrega no rosto. A felicidade pelo anúncio do nascimento do Salvador se deve a saber e conhecer qual seria o seu destino eterno. E qual agora é o seu destino por causa desse Salvador. Aí você pode chorar nesse mundo, você pode ficar triste por algumas situações,
mas nada vai poder tirar a verdadeira alegria do seu coração, que é a alegria da salvação em Cristo Jesus. Martinho Lutero disse certa vez que se você tem fé, seu coração não pode fazer outra coisa senão rir de alegria em Deus. Pois como é que pode o coração permanecer triste como pode o coração permanecer triste diante de tanta bondade de Deus? Como pode um coração permanecer triste diante da salvação do Senhor? A alegria profunda vem do conhecimento de que não há mancha de pecado que não possa ser lavada pelo sangue desse rei, meus irmãos, que chegou para nos salvar. E tudo começou quando Jesus nasceu. Tudo começou quando aqueles pastores acharam um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esse anúncio trouxe grande alegria. Esse anúncio trouxe paz. Esse anúncio trouxe, de fato, uma expectativa que já durava centenas de anos. E agora aqueles pastores estavam contemplando aquela imagem, contemplando aquela possibilidade que agora se tornava real. Irmãos e irmãs, cabe aqui a nós, neste primeiro domingo do Advento, perguntar como nós vamos celebrar estes próximos domingos? Como nós vamos celebrar a espera do nascimento do nosso Rei? Como nós vamos celebrar este momento em que nós lembramos deste fato e precisamos dizer às pessoas naquela missão que nós temos de transmitir esta mensagem a tantos que ainda necessitam ouvir dessa palavra de Deus? Os anjos vieram trazendo novas de grande alegria que seria para todo o povo. É nova de grande alegria para você? É nova de grande alegria para o seu coração? Eu não estou perguntando para você se estar na igreja é a nova de grande alegria. Eu não estou perguntando para você se ter a sua igreja, ter o seu pastor é a grande alegria do seu coração. Eu não estou perguntando se pertencer a uma igreja é a alegria do seu coração. Eu não estou perguntando se pertencer a um ministério, exercer algum trabalho, enfim, é a alegria do seu coração. Eu estou perguntando se a mensagem da chegada do Salvador é a alegria do seu coração. Eu retorno, irmãos, encerrando, a algo que eu disse há algum tempo. A forma como nós louvamos a Deus, a forma como nós cultuamos a Deus, é a forma como as pessoas de fora verão quem Deus é para nós. A forma como nós nos alegramos em nossos cultos, em nossas celebrações, na nossa devoção diária, sabe? Quando não tem ninguém vendo, a forma como nós nos alegramos em Deus nessas ocasiões é a forma como as pessoas vão perceber quem é Deus para nós. Se Deus é de fato a nossa alegria, se Deus é de fato algo que nos privilegia, se Deus é de fato a nossa salvação. Feche seus olhos, curva sua fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus pela tua palavra, que hoje, Pai, nos lembra das verdades acerca do nascimento, da chegada do Rei Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós podemos, ó Pai, saber, ó Deus, a respeito do que aconteceu naquela noite, nos inspirar na vida dos pastores, nos inspirar na vida, Senhor Deus, daquelas poucas pessoas que viram com seus próprios olhos a chegada da salvação entre nós. E hoje, Senhor Deus, pela tua graça e pelo teu amor, nós podemos nos perguntar se de fato esta nova é uma nova de grande alegria, se de fato esta nova é nova de grande salvação, se de fato, Senhor, este anúncio tem algum peso de glória para cada um de nós.
Portanto, em nome do Senhor Jesus, permita que a mesma alegria que aqueles pastores sentiram naquela noite, que nós possamos sentir também ao receber o anúncio da chegada do Senhor Jesus. Que da mesma forma como eles voltaram, Senhor, louvando e bendizendo a Deus pelo seu caminho para voltar para as vigílias da noite, que nós possamos retornar, ó Pai, aos nossos caminhos, aos nossos lares, às nossas vidas, Senhor Deus, ao nosso cotidiano, louvando e engrandecendo o Teu nome pela chegada de tão grande salvação. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, permita, Pai, que nós tenhamos uma igreja vibrante, uma igreja alegre, e que nesses dias nós proclamemos com alegria sincera, verdadeira, que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor veio para nos salvar e que de fato o Senhor nos salvou. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém